Resolvi fazer uma surpresa para meu filho e me escondi no banco de trás, e fiquei quieta. Quando ele chegou, estava acompanhado, e então começaram a falar sobre mim. Descobri que estavam planejando algo terrível, algo que me fez perceber que eu não conhecia as pessoas que mais amava. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de se inscrever no canal para não perder histórias como essa. Meu nome é Lídia. Tenho 62 anos. E até aquela tarde de quinta-feira achava que conhecia meu filho. Jair sempre foi meu mundo, meu único filho, a razão pela qual levantei da cama todos os dias depois que meu marido morreu há 15 anos. Trabalhei dobrado para dar a ele tudo o que precisava. Vendi até mesmo as joias que minha mãe me deixou para pagar sua faculdade de administração. Quando ele se casou com Raquel, 3 anos atrás, foi como ganhar uma filha. Eu os ajudei com tudo, desde o enxoval até os móveis do apartamento que alugaram em Copacabana. Naquela tarde, eu estava voltando do mercado aqui no Meier, carregada de sacolas com tudo que Jair mais gostava de comer. Era aniversário de casamento dele na semana seguinte, e eu queria preparar uma ceia especial. Vi o Corolla prata dele estacionado em frente ao meu portão, coisa rara, porque normalmente ele só aparecia nos fins de semana. Meu coração disparou de alegria. Que surpresa gostosa, pensei, imaginando talvez ele tivesse vindo me convidar para almoçar fora, como fazíamos às vezes. Foi então que tive a ideia boba de me esconder no banco de trás para assustá-lo. A porta estava aberta, Jair sempre esquecia de trancar. Então deslizei para dentro, agachada atrás do banco, segurando o riso. Ia ser uma brincadeira inocente, dessas que eu fazia quando ele era criança. Mas quando ouvi os passos se aproximando e as vozes, percebi que ele não estava sozinho. E o que ouvi depois disso destruiu 29 anos da minha vida em questão de minutos. Tá decidido então, né, Raquel? Era a voz do Jair, mas havia algo nela que eu nunca tinha ouvido antes. Uma frieza que me arrepiou. Claro que tá decidido, amor. Não tem outra saída. A voz da minha nora soava impaciente, quase irritada. Sua mãe não vai viver para sempre mesmo. Meu estômago se revirou. Do que diabos eles estavam falando? O problema é que ela ainda tá muito saudável. Jair suspirou. Pode viver mais uns 20 anos facilmente. E eu não posso esperar tanto. Por isso que a gente vai acelerar o processo, disse Raquel, e eu juro que senti meu sangue gelar nas veias. Meu irmão Álvaro disse que conhece gente que resolve esse tipo de problema. Eles estavam falando de mim como se eu fosse um problema a ser resolvido. E a Patrícia tá dentro? Perguntou Jair. Óbvio, ela odeia sua mãe desde sempre. Fala que sua mãe é mesquinha, que nunca ajudou vocês quando precisaram. Raquel riu. Um som que me fez estremecer. Ela tá louca para colocar as mãos na parte dela da herança. Herança. Minha casa. Minhas economias. O seguro de vida que eu fazia questão de manter em dia, pensando em deixar algo para eles quando eu morresse. Naturalmente. Vai ser rápido, continuou Raquel. Álvaro disse que o cara faz parecer ataque cardíaco. Ninguém vai suspeitar de nada. Uma senhora da idade dela, com o estresse que ela já vive... Que estresse? Jair perguntou. E por um segundo achei que ele ia defender sua mãe. Ah, sei lá. Inventamos alguma coisa. O importante é que vai parecer natural. Meu filho ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Eu estava ali, encolhida, tentando não respirar, não acreditando no que estava ouvindo. Era como se estivesse num pesadelo, desses que você acorda suando e agradece a Deus por não ser real. Quanto vai custar? Ele perguntou finalmente. Quanto vai custar? Meu próprio filho perguntando quanto custaria para me matar. 15 mil. Álvaro já negociou. A gente divide meio a meio, 7,5 cada um. Tá barato demais, Jair murmurou. Tenho certeza que vale mais que isso. Eles estavam pechinchando minha vida como se fosse uma geladeira usada. Jair, amor, pensa bem. Com a casa dela no Meier, que tá valendo uns 800 mil fácil, mais as economias que ela tem guardadas, mais o seguro de vida de 200 mil, a gente vai ter mais de 1 milhão para dividir entre nós 4. 15 mil é um investimento.
Um investimento. Minha morte seria um investimento para eles. E quando? A voz de Jair estava mais firme agora, como se tivesse tomado uma decisão. Álvaro disse que o cara pode fazer na semana que vem, só precisa que a gente confirme. E vocês? O que fariam se descobrissem que as pessoas que mais amam no mundo estão planejando tirar sua vida? Como continuariam respirando depois de uma revelação como essa? Eu estava tremendo tanto que achei que eles iam me ouvir. Minhas mãos estavam geladas, meu coração batendo tão forte que eu sentia nas têmporas. Era como se meu corpo estivesse em choque, recusando-se a aceitar o que meus ouvidos acabavam de escutar. Bom, então vamos entrar e fingir que está tudo normal, disse Raquel. Sua mãe deve estar em casa. Vamos ser carinhosos, como sempre. Não pode parecer que mudou alguma coisa. Ser carinhosos. Como sempre. Como se os 3 anos de carinho dela não tivessem sido uma mentira desde o primeiro dia. Deixa eu só ligar para o Álvaro e confirmar, disse Jair, e ouvi o barulho do celular sendo desbloqueado. Foi nesse momento que soube que tinha que sair dali. Se eles me encontrassem escondida no carro depois dessa conversa, eu estaria morta ali mesmo. Não literalmente, ainda não, mas eles saberiam que eu tinha descoberto tudo. Enquanto Jair discava, consegui abrir a porta traseira silenciosamente e me arrastar para fora, deixando as sacolas do mercado para trás. Corri até minha casa pelos fundos, entrando pela porta da cozinha que sempre deixava aberta. Meu coração estava disparado e eu mal conseguia respirar. Quando ouvi a campainha tocar 2 minutos depois, tive que me segurar na pia para não desmaiar. Ali estavam eles, meu filho e minha nora, sorridentes na minha porta, me cumprimentando com beijos no rosto e perguntando como eu estava. Mãe, você tá bem? Parece meio pálida, disse Jair, e a preocupação na voz dele soava tão genuína que por um segundo duvidei do que tinha escutado. Tô bem, filho, só um pouco cansada, respondi, tentando manter a voz firme. Trouxe uns doces que você gosta, disse Raquel, me entregando uma caixinha cor-de-rosa. Pensei em você hoje e resolvi passar aqui. Pensei em você hoje. Ela tinha pensado em mim, sim. Tinha pensado em quanto dinheiro ia ganhar com minha morte. Passamos a tarde toda juntos. Eles foram carinhosos, atenciosos, perguntaram sobre minha saúde, se eu estava tomando os remédios direitinho, se estava me sentindo bem. Raquel até ofereceu para me levar no médico na semana seguinte, só para uma revisão, porque é importante cuidar da saúde nessa idade. Nessa idade. Como se eu fosse um móvel velho que precisava de manutenção antes de ser descartado. Quando eles foram embora, às 7 da noite, eu me tranquei em casa e chorei, como não chorava desde o funeral do meu marido. Não eram apenas lágrimas de tristeza, eram lágrimas de raiva, de decepção, de uma dor tão profunda que eu sentia fisicamente no peito. Passei a noite inteira acordada, caminhando pela casa, tentando entender como tinha chegado a esse ponto. Onde eu tinha errado? Como um filho que eu amei tanto, que sacrifiquei tudo para criar, podia planejar friamente minha morte por dinheiro? Lembrei de todas as vezes que deixei de comprar algo para mim para poder dar a ele. Das madrugadas que passei acordada quando ele estava doente. Dos empregos extras que peguei para pagar sua faculdade. Das lágrimas de alegria que derramei no dia do casamento dele. E eles queriam me matar. Na manhã seguinte, sexta-feira, eu estava diferente. A dor ainda estava lá, mais forte do que nunca, mas havia algo novo também. Uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Uma determinação que crescia dentro de mim como fogo. Eu não ia morrer como uma vítima indefesa. Se eles queriam minha morte, iam ter que trabalhar muito mais para conseguir. E quando conseguissem, porque eu sabia que conseguiriam, mais cedo ou mais tarde, eu me certificaria de que eles pagariam por isso. Era hora de mostrar para meu filho quem realmente era Lídia Santos. E ele não ia gostar nem um pouco do que ia descobrir. Porque se eles achavam que eu era apenas uma velha indefesa, estavam muito, muito enganados. Eu tinha 62 anos de experiência de vida e ia usar cada minuto dela para me vingar. A guerra estava declarada. E eles nem faziam ideia de que já tinham perdido. Sentei na poltrona da sala, aquela mesma onde amamentei Jair quando bebê, onde li histórias para ele todas as noites,
onde costurei sua fantasia de super-herói para o carnaval da escola. Cada móvel desta casa guardava uma memória dele. Cada canto era impregnado do amor que eu senti por esse menino que agora queria me ver morta. Olhei para a estante cheia de fotos. Jair dando os primeiros passos no primeiro dia de aula, na formatura, no casamento. Em todas elas, eu estava ao lado dele, sorrindo, orgulhosa, presente. Sempre presente. E em todas elas, ele parecia me amar de verdade. Como pode um filho fingir amor por tanto tempo? Como conseguiu me beijar no rosto hoje, sabendo que em uma semana estaria pagando alguém para me matar? Peguei o telefone para ligar para minha irmã Clara, que mora em Brasília. Por um momento, considerei contar tudo para ela. Pedir ajuda, talvez até mesmo ir morar lá por um tempo. Mas parei com o dedo no meio do número. Clara sempre teve ciúmes da minha relação com Jair. Sempre disse que eu o mimava demais, que ia dar problema. Se eu contasse isso para ela, além de ter que ouvir "eu avisei", ela provavelmente me convenceria a fugir. E eu não queria fugir. Eu queria justiça. Não a justiça dos tribunais, que levaria anos e talvez nem chegasse a lugar nenhum. Queria a justiça que eles mereciam. Descobrir quem realmente eram uns para os outros. Porque tenho certeza de que assim que colocassem as mãos no dinheiro, os 4 iam se virar uns contra os outros como cães brigando por um osso. Fui até o quarto e abri a gaveta onde guardava meus documentos importantes. Lá estava a apólice do seguro de vida, o carnê da casa já quitada, os extratos da poupança que venho alimentando há 15 anos. 200 mil do seguro, 800 mil da casa, 300 mil na poupança. Mais de R$1 milhão mesmo, como Raquel tinha calculado com a precisão de uma calculadora humana. Todo esse dinheiro, fruto de uma vida inteira de trabalho, de economia, de sacrifício. E eles achavam que tinham direito a ele só porque eu ia morrer mais cedo. Mas e se eu não morresse quando eles esperavam? E se em vez disso eu morresse quando eu quisesse, do jeito que eu quisesse e deixasse uma surpresa para eles? Foi aí que a ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia tão audaciosa que primeiro achei que estava ficando louca de tanta dor. Mas quanto mais pensava nela, mais perfeita ela parecia. Eu ia morrer sim. Eles iam conseguir o que queriam. Mas não do jeito que eles imaginavam. E quando descobrissem a verdade, já seria tarde demais para voltar atrás. Passei o resto da madrugada planejando cada detalhe. Não era um plano simples, e eu precisaria de ajuda. Mas conheci alguém que poderia me ajudar. Alguém em quem eu confiava mais do que em qualquer membro da minha própria família. Beatriz. Minha vizinha Beatriz, que mora na casa ao lado há mais de 10 anos. Enfermeira aposentada, viúva como eu, sem filhos. Nós duas sempre cuidamos uma da outra. Regamos as plantas quando a outra viajava, trocávamos comida, conversávamos sobre a vida no portão todas as tardes. Se existe alguém neste mundo que me ama de verdade, é ela. E mais importante, como enfermeira, ela saberia exatamente como me ajudar com o que eu estava planejando. Às 6 da manhã, quando vi a luz acendendo na cozinha dela, bati na porta. Beatriz abriu de roupão, com cara de quem acabou de acordar. Lídia, que susto, menina. Aconteceu alguma coisa? Preciso conversar com você, Bia. É urgente. Ela me puxou para dentro, fez café, e quando contei tudo, desde a conversa que escutei no carro até o plano que estava formando na minha cabeça, ela ficou em silêncio por longos minutos. Você tem certeza absoluta do que ouviu? Ela perguntou finalmente. Tenho. Gravei a conversa quando eles voltaram depois. Era mentira. Não tinha gravado nada. Mas sabia que eles voltariam, porque precisariam confirmar os detalhes com Álvaro, e quando voltassem, eu estaria preparada. E você realmente quer fazer isso? Beatriz perguntou, me olhando nos olhos. Não quer tentar conversar com eles, dar uma chance para eles mudarem de ideia? Bia, você conversa com um câncer? Você negocia com uma doença? Eles estão podres por dentro. E a única cura para a podridão é cortar fora. Ela assentiu devagar. Você vai precisar de documentos, de um médico que assine o atestado de óbito, de... Você pode conseguir isso? Interrompi. Posso tentar.
Tenho um amigo médico que me deve uns favores e acesso ao sistema do hospital onde trabalhei. Mas, Lídia, se der errado... Se der errado, eu morro mesmo. A diferença é que, do meu jeito, eles vão pagar pelo que fizeram. Beatriz levantou e me abraçou forte. Então vamos fazer esses desgraçados pagarem. E assim começou a aliança que mudaria tudo. Eu, uma viúva de 62 anos, e minha vizinha, uma enfermeira aposentada, contra 4 pessoas que achavam que podiam me matar por dinheiro e sair impunes. Eles não faziam ideia de com quem estavam mexendo. Nos 3 dias seguintes, Beatriz e eu elaboramos cada detalhe do plano com a precisão de 2 cirurgiãs. Ela tinha razão. Não seria fácil. Precisávamos de documentos, de um médico, de uma forma de fazer tudo parecer real sem que fosse realmente real. Mas quando você passou 30 anos da sua vida como enfermeira de emergência, como Beatriz, você aprende algumas coisas que pessoas normais nem imaginam. O Dr. Henrique me deve mais favores do que pode pagar. Ela me explicou na segunda-feira de manhã, enquanto tomávamos café na cozinha dela. A xícara tremeu na minha mão quando ela falou isso. Era tudo real demais. Ele costumava beber muito, sabe? Eu cobri por ele tantas vezes no hospital que ele perdeu a conta. Salvei a carreira dele pelo menos 5 vezes. Agora está sóbrio há 2 anos, mas ainda se sente culpado por tudo que fez. E ele vai aceitar fazer isso? Perguntei, mal conseguindo acreditar que estava planejando minha própria morte. Vai. Principalmente quando eu explicar que é para salvar sua vida. Tecnicamente, é verdade. Beatriz me olhou nos olhos com aquela determinação que eu aprendera a respeitar. Henrique é um bom médico, Lídia. Só teve uns problemas pessoais. Ele entende o que é ser traído por quem você ama. Beatriz tinha pensado em tudo. Um remédio que ela conseguiu no hospital, que simularia sintomas de ataque cardíaco sem me causar dano real. É um relaxante muscular extremo, ela explicou, mostrando o pequeno frasco. Usado em cirurgias muito específicas. Vai fazer seu coração bater tão devagar que será quase imperceptível, sua respiração ficará mínima. Por fora, você vai parecer morta. Por dentro, vai estar consciente, só não vai conseguir se mover nem falar. O Dr. Henrique, que viria por acaso fazer uma visita social e me encontraria morta. O atestado de óbito, que seria válido por algumas horas antes de ser corrigido por erro médico. Tempo suficiente para o que precisávamos. Mas você tem certeza de que quer passar por isso? Ela perguntou pela 10ª vez. Não vai ser confortável. Você vai ter que ficar imóvel por horas, fingindo estar morta, enquanto eles comemoram, terminei por ela. Eu sei, Bia, mas preciso ver com meus próprios olhos quem eles realmente são. Preciso dessa confirmação antes de decidir como vou me vingar. Beatriz me segurou as mãos. Lídia, amor, você tem certeza de que quer ver isso? Algumas coisas, uma vez vistas, não podem ser apagadas da memória. Já foi apagado tudo que eu acreditava sobre eles, respondi. Agora quero ver a verdade nua e crua. Na terça-feira, instalamos microcâmeras pela casa. Beatriz tinha contatos na área de segurança. O marido dela tinha trabalhado com isso antes de morrer. Joaquim sempre foi paranoico, ela me contou, enquanto escondíamos uma câmera atrás do quadro da sala. Dizia que a gente nunca sabia de quem podia confiar. Na época achava exagero. Hoje vejo que ele estava certo. Eram equipamentos tão pequenos que passariam despercebidos, mas com qualidade suficiente para gravar tudo em alta definição. Colocamos uma na sala, uma na cozinha, uma no meu quarto e uma discreta na área de entrada. Quando morrer, onde você vai ficar? Perguntei. No meu porão. Já arrumei tudo lá. Uma cama, comida, um banheiro químico. E instalei monitores para você assistir tudo o que está acontecendo na sua casa em tempo real. Quando ela disse isso, senti um arrepio que me percorreu da cabeça aos pés. Ia assistir minha própria família comemorando minha morte como se fosse um filme de horror. Mas era necessário. Eu precisava de provas. Precisava saber exatamente quem eram essas pessoas que dividiram minha mesa por anos, que eu abracei, que eu amei. Bia, você acha que eu sou louca? Perguntei de repente, tomada por uma dúvida. Louca? Não, amor.
Você está sendo mais lúcida do que eles merecem. Se fosse comigo, eu faria a mesma coisa. Na quarta-feira, ligaram. Era Jair. Mãe, você tá bem? Sua voz tá diferente. Diferente. Eu estava diferente mesmo. 3 dias planejando minha própria morte muda qualquer pessoa. 3 dias descobrindo que seu filho único quer te matar por dinheiro transforma você em alguém que você nem sabia que podia ser. Só um pouco cansada, filho. Por quê? Nada não. A Raquel quer te convidar para jantar no sábado, na nossa casa. Sábado. 2 dias antes da data que eles tinham marcado para me matar. Queriam me ver uma última vez, ter certeza de que eu estava bem de saúde, sem suspeitas. Ou talvez fosse algo mais sinistro. Queriam que nossa última memória juntos fosse boa, para diminuir a culpa que talvez ainda sentissem. Claro, filho. Que horas? 7 horas. Vai ser especial. A Raquel tá preparando sua comida favorita. Minha comida favorita. A última ceia da condenada. Eles tinham pensado até nisso. Tá bom, vou estar lá. Mãe? Fala, filho. Eu te amo, viu? Por um segundo, só por um segundo, meu coração quase acreditou que era verdade. Quase esqueci da conversa no carro, quase me convenci de que tinha imaginado tudo. Mas aí lembrei da frieza na voz dele quando perguntou: quanto vai custar? E a realidade me atingiu de novo como um soco no estômago. Eu também te amo, Jair. Quando desliguei, senti uma mistura de raiva e tristeza tão intensa que tive que me segurar na mesa para não cair. Eles realmente iam fazer isso. Iam me matar na segunda-feira, depois de um jantar especial no sábado. A frieza deles era quase impressionante. Como conseguiam separar os sentimentos assim? Como conseguiam me dizer "eu te amo", sabendo que em 3 dias eu estaria morta pelas mãos deles? Quinta-feira foi o dia do ensaio. Beatriz veio de manhã com uma maleta preta que parecia coisa de filme de espião. Quando a abriu, vi seringas, frascos, equipamentos médicos que eu nem sabia para que serviam. Isso vai fazer você parecer morta por 2 a 3 horas, ela explicou, mostrando uma seringa pequena com um líquido transparente. Vai reduzir drasticamente seus batimentos cardíacos e respiração. Você vai ficar consciente, mas não vai conseguir se mover nem falar. É assustador, mas é seguro. Você já usou isso antes? Algumas vezes no hospital, em situações extremas. Confie em mim. E eu confiava. Era a única pessoa no mundo em quem eu ainda podia confiar completamente. O Dr. Henrique vai chegar exatamente às 2 da tarde, ela continuou. Você toma isso às 2:15. Quando ele chegar, você já vai estar no efeito. Ele vai tentar te reanimar por alguns minutos. Depois, vai declarar óbito por ataque cardíaco. E depois? Depois eu ligo para o Jair e dou a notícia. As câmeras vão gravar tudo. Você vai ficar morta até umas 6 da tarde, quando o efeito passar completamente. Aí a gente te tira da casa pelos fundos. E se algo der errado? E se o remédio for demais e eu morrer de verdade? Beatriz me olhou com carinho. Lídia, eu não vou deixar nada acontecer com você. Você é a única família de verdade que eu tenho. Sexta-feira foi o dia mais longo da minha vida. Tentei fazer tudo como sempre fazia. Limpei a casa, fui ao mercado, reguei as plantas. Mas era como se estivesse me despedindo de tudo, porque de certa forma estava mesmo. A Lídia que eles conheciam ia morrer amanhã. A que ressuscitaria seria diferente. Mais forte, mais esperta, mais determinada. No mercado, cumprimentei Dona Conceição, que trabalhava no açougue há 20 anos. Como vai, Lídia? Há tempo que não te vejo. Tô bem, Conceição, só comprando umas coisas. E o Jair, tá bem? Por pouco não respondi. Está ótimo, planejando me matar por dinheiro. Em vez disso, sorri. Tá bem, obrigada por perguntar. Era estranho como a vida continuava normal ao redor, enquanto eu estava no meio do furacão mais devastador da minha existência. À noite, Jair ligou de novo. Mãe, só confirmando o jantar amanhã. Você vem mesmo, né? Venho, filho. Ótimo. A gente te ama muito. Você sabe disso, né? A gente te ama muito. Eles me amavam tanto que iam me matar por dinheiro. Eu também amo vocês, respondi. E não era mentira. Eu ainda amava o filho que eu achava que ele era. O problema é que esse filho nunca existiu.
Tinha sido tudo uma ilusão de 29 anos. Sábado chegou pesado, nublado, como se o céu soubesse o que estava para acontecer. Passei a manhã tentando manter a calma, revisando mentalmente cada detalhe do plano. Beatriz veio almoçar comigo, nossa última refeição juntas antes da encenação. Você tem certeza? Ela perguntou mais uma vez. Absoluta. E você consegue fazer isso? Consegue olhar nos olhos dele e fingir que não sabe de nada? Bia, eu passei a vida inteira olhando nos olhos dele e não sabia quem ele realmente era. Agora vou fazer o contrário. Vou saber exatamente quem ele é e fingir que não sei. Às 5 da tarde, me arrumei com o vestido azul que Jair sempre disse que ficava bonito em mim. Penteei o cabelo, passei batom, coloquei o perfume que ele me deu no último dia das mães. Se ia ser minha última aparição como mãe dele, queria estar bonita. Queria que ele se lembrasse de como me matou quando eu estava bonita e feliz. O apartamento deles em Copacabana estava decorado como se fosse uma festa. Raquel tinha feito lasanha, meu prato favorito mesmo, tinha vinho, sobremesa, tudo muito caprichado. Ela até tinha colocado flores na mesa, flores que eu provavelmente tinha pagado indiretamente, já que sempre ajudava eles financeiramente. Que mesa linda, Raquel! Elogiei. Ah, obrigada, sogra. Queria que fosse especial. Especial. A última ceia da mulher que iam mandar matar. Durante as 3 horas que passei lá, eles foram atenciosos, carinhosos, perguntaram sobre minha saúde, contaram planos para o futuro. Raquel até mencionou que queria ter filhos logo, que eu seria uma avó maravilhosa. Imagina, sogra, seus netinhos brincando na nossa casa nova. Avó maravilhosa. Casa nova, comprada com o dinheiro do meu assassinato. Que piada cruel. Mãe, você é a pessoa mais importante da nossa vida, disse Jair na hora da sobremesa, segurando minha mão. Nunca esqueça disso. A pessoa mais importante da vida deles. Tão importante que iam me matar em menos de 48 horas. Vocês também são importantes para mim, respondi, e até consegui sorrir. São tudo que eu tenho. E sempre vai ser assim, garantiu Raquel. Nossa família é para sempre. Para sempre. Até segunda-feira, mais precisamente. Quando voltei para casa às 10 da noite, Beatriz estava me esperando na porta dos fundos. Ela viu minha cara e não precisou perguntar como tinha sido. Conseguiu? Ela perguntou. Consegui. Fingi até o final. Mas, Bia, eles são monstros. Monstros que sabem parecer humanos. Amanhã tudo muda. Foi só o que ela disse. Domingo amanheceu ensolarado. Ironia do destino. O dia da minha morte estava lindo. Acordei cedo, tomei banho, vesti uma roupa confortável, comi uma fruta, bebi água, fiz tudo o que Beatriz tinha recomendado para que meu corpo reagisse bem ao medicamento. Às 2:15, Beatriz apareceu com a seringa. Última chance de desistir, ela disse. Nunca estive mais certa de algo na minha vida. Lídia, quando você acordar dessa, nada mais será como antes. Você tem certeza de que está preparada para isso? Bia, desde quinta-feira passada, nada é como antes. Eu só estou finalmente parando de fingir que é. A picada foi quase imperceptível. Em questão de minutos, senti meu corpo começando a ficar pesado, minha respiração ficando mais lenta. Era assustador, mas não doía. Era como estar afundando em um lago muito profundo e calmo. Relaxa, ouvi Beatriz dizendo. Eu vou estar aqui o tempo todo. Você não está sozinha. Deitei na cama, fechei os olhos e deixei a morte me levar. O Dr. Henrique chegou pontualmente às 2. Através da consciência turva, ouvi ele fingindo tentar me reanimar, ouvindo meus batimentos quase imperceptíveis, checando minha respiração praticamente inexistente. Vamos, Lídia, volta pra gente, ele dizia, fingindo massagear meu peito. Não pode ser agora. Depois de 10 minutos de tentativas, ele pronunciou as palavras que mudaram tudo. Lamento informar que a senhora Lídia Santos faleceu em decorrência de ataque cardíaco fulminante. Às 2:30, ouvi Beatriz ligando para Jair. Jair, sou eu, Beatriz, a vizinha da sua mãe. Preciso dar uma notícia muito triste. A reação dele foi perfeita. Gritos de desespero, choro,
pedindo detalhes, dizendo que estava a caminho imediatamente. Se eu não soubesse a verdade, acreditaria que ele realmente estava devastado. Não pode ser, ela estava bem ontem. Como assim ataque cardíaco? Foi muito rápido, Jair. O doutor disse que ela não sofreu. Estou indo aí agora, não toca em nada. Às 3h15, eles chegaram. Jair, Raquel, Álvaro e Patrícia. Todos chorando, se lamentando, se consolando mutuamente. O doutor Henrique ainda estava lá, explicando que tinha sido muito rápido, que eu não sofri. Eles agradeceram pela atenção, assinaram os papéis e ele foi embora. E então, assim que a porta se fechou, aconteceu algo que me gelou até os ossos, mesmo estando morta. O choro parou. De uma hora para outra, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Pronto, disse Raquel, a voz totalmente diferente. Finalmente. Demorou, murmurou Patrícia. Achei que ela ia viver para sempre. Agora a gente pode cancelar aquele serviço, disse Álvaro. Vai sobrar dinheiro. Eles estavam discutindo cancelar meu assassinato porque eu tinha morrido sozinha. A economia que isso representava para eles. Quando é o enterro? Perguntou Jair. E não havia tristeza nenhuma na voz dele. Só impaciência. Amanhã, respondeu Beatriz. Já providenciei tudo. Enterro simples, como ela teria querido. E quando sai o testamento? Era Raquel. A advogada disse que segunda-feira de manhã já pode ser feita a leitura, mentiu Beatriz. Ótimo. Então, segunda-feira, a gente resolve isso tudo e parte para a nossa vida. Nossa vida. Como se eu nunca tivesse existido. Ficaram na minha casa por mais 2 horas. 2 horas que foram as mais longas da minha vida. Eles não choraram nem por 1 minuto depois que o doutor saiu. Em vez disso, começaram a dividir minhas coisas. Essa televisão é boa, disse Patrícia. Posso ficar com ela? O sofá também tá novo, observou Álvaro. Cabe na nossa sala. As joias dela devem valer alguma coisa, disse Raquel. Vou dar uma olhada. E Jair? Meu filho? Ele só ficou sentado na minha poltrona, olhando ao redor da casa como se estivesse calculando quanto tudo valia. Essa casa vai dar uma grana boa, ele disse finalmente. Localização é excelente. Localização excelente. Ele estava avaliando a casa onde cresceu, onde aprendi a andar, onde passei noites acordada cuidando dele quando estava doente. Às 6 da tarde, quando finalmente foram embora, o efeito do remédio estava passando. Consegui mover os dedos, depois as mãos, depois me sentar. Beatriz apareceu imediatamente. E então? Ela perguntou. Viu o que precisava ver? Vi, respondi, minha voz ainda fraca. Vi que eles são piores do que eu imaginava. Como se sente? Morta. Morta por dentro. Mas também livre. Livre da ilusão de que tinha uma família. Ela me ajudou a levantar e me levou para o porão dela, onde ia ficar pelos próximos dias. Lá tinha uma cama, comida e, principalmente, uma parede cheia de monitores mostrando todos os cômodos da minha casa. As câmeras vão continuar gravando, ela explicou. Se eles voltarem lá, vamos saber de tudo. E voltaram. Na segunda-feira de manhã, antes mesmo do enterro, os 4 apareceram na minha casa com chaves que eu nem sabia que eles tinham. Passaram horas catalogando tudo que eu possuía, discutindo como dividir cada objeto. Raquel encontrou minha caixa de joias e riu. Isso aqui deve valer uns 20 mil pelo menos. O importante é vender logo, disse Jair, antes que alguém faça perguntas. Fazer perguntas. Como se alguém fosse questionar por que eles estavam vendendo as coisas da mãe, cunhada que acabara de morrer. Vocês viram que ela tinha uma poupança gorda? Disse Álvaro, folheando meus extratos bancários. 300 mil, confirmou Patrícia. Mais do que eu pensava. Somando tudo, deve dar uns 1 milhão e pouco mesmo, calculou Jair. Foi nesse momento, assistindo meu filho rifar minha vida inteira como se fosse lixo, que tomei uma decisão definitiva. Não bastava mais que eles soubessem a verdade. Eu queria que todo mundo soubesse. Queria que o mundo inteiro visse que tipo de gente eles realmente eram. Bia, chamei. Fala. Você conhece algum jornalista? Conheço. Por quê? Porque nossa vingança vai ser muito maior do que eu imaginava.
A jornalista que Beatriz conhecia se chamava Maria Helena Vargas e trabalha para o jornal Extra há 15 anos. Beatriz a conheceu quando Maria Helena fez uma reportagem sobre negligência em asilos. E Beatriz, como enfermeira aposentada, tinha dado depoimentos importantes que ajudaram a fechar 3 instituições irregulares. Ela é brava, Lídia. Não tem medo de mexer com gente poderosa e odeia a injustiça. Beatriz me explicou na terça-feira de manhã, enquanto eu ainda me recuperava emocionalmente do que tinha visto nos monitores. 3 dias depois da minha morte, eles continuavam voltando à minha casa. Não para chorar, não para sentir saudades. Voltavam para catalogar, avaliar, dividir. Era como assistir abutres disputando uma carcaça. Você tem certeza de que ela vai aceitar uma história dessas? Perguntei. É meio surreal demais. Lídia, você tem as gravações, tem provas de tudo. Maria Helena trabalha com fatos, e os fatos estão todos do nosso lado. Naquela manhã, ligamos para Maria Helena. Beatriz explicou que tinha uma história que ia abalar o Rio de Janeiro, mas que precisava se encontrar pessoalmente. Marcamos para a tarde, em um café discreto em Ipanema. Quando a vi chegando, uma mulher de uns 40 anos, cabelo curto, olhos vivos e desconfiados, senti uma mistura de esperança e nervosismo. Era ela quem ia ajudar a expor meus filhos assassinos para o mundo inteiro. Beatriz me contou por alto. Maria Helena disse, depois que nos sentamos numa mesa reservada. Mas preciso ouvir de você, do começo. E eu contei. Tudo. Desde a conversa no carro até minha morte fingida, passando pelas gravações que tínhamos feito. Maria Helena não disse uma palavra durante os 40 minutos que levei para contar a história inteira. Só tomava notas e me olhava com uma expressão que ia mudando de ceticismo para indignação. Você tem as gravações? Foi a primeira coisa que ela perguntou quando terminei. Tenho. Tudo gravado em alta definição. E você quer fazer o quê? Exatamente. Foi aí que contei para ela a ideia que vinha amadurecendo na minha cabeça desde que vi meu filho calculando o valor da casa onde ele cresceu. Quero que você esteja lá na leitura do testamento, com uma equipe de TV. Quero que quando eu entrar naquela sala, viva, você grave a reação deles. E depois quero que todo o Brasil veja que tipo de gente são essas 4 pessoas. Maria Helena ficou em silêncio por longos minutos. Depois sorriu. Um sorriso que me deu calafrios, mas de um jeito bom. Lídia, essa vai ser a reportagem da minha vida. E vai ser a justiça que eles merecem. Mas você tem certeza de que vai dar certo? Insisti. E se eles negarem tudo? E se disserem que as gravações são falsas? Lídia, deixa eu te explicar uma coisa sobre jornalismo investigativo. Maria Helena se inclinou na mesa. Eu já cobri casos de corrupção política, esquemas de lavagem de dinheiro, assassinatos encomendados. Mas nunca vi provas tão claras quanto as suas. Você tem áudio, vídeo, testemunha e o mais importante, você tem a própria vítima viva para contar a história. Como assim? Pensa bem. Eles vão tentar negar, claro, mas como vão explicar o fato de você estar morta e de repente aparecer viva? Como vão explicar as gravações? E, principalmente, como vão explicar a reação deles quando te virem? Ela tinha razão. A reação deles seria a prova mais contundente de todas. Tem mais uma coisa, Maria Helena continuou. Essa história não é só sobre vingança. É sobre justiça. Quantas pessoas são assassinadas por parentes gananciosos todos os anos? Quantos idosos morrem em circunstâncias suspeitas e ninguém investiga porque era esperado? Você está fazendo um favor para toda a sociedade. Nunca pensei nisso dessa forma. Pois deveria. Você vai salvar outras vidas com essa exposição. Nos dias seguintes, planejamos tudo nos mínimos detalhes. A leitura do testamento seria na sexta-feira, às 10 da manhã, no escritório da advogada doutora Fernanda Lopes, no centro do Rio. Maria Helena conseguiu permissão para cobrir uma leitura de testamento rotineira para uma série sobre heranças familiares. Obviamente, a advogada não sabia de nada. O mais importante, Maria Helena me explicou, é o elemento surpresa. Se eles souberem que você está viva antes da hora, podem fugir ou inventar alguma desculpa.
Enquanto isso, eu continuava morta no porão da Beatriz, assistindo minha família através dos monitores. E o que vi naquela semana me confirmou que tinha tomado a decisão certa. Eles não foram ao enterro. Beatriz tinha organizado um funeral falso, só para manter as aparências. Mas Jair ligou na manhã de segunda dizendo que estava muito abalado para ir. Raquel disse que estava passando mal de tanta tristeza. Álvaro e Patrícia simplesmente não apareceram. Em vez disso, passaram a segunda-feira inteira na minha casa, dividindo tudo que eu possuía como se fosse um leilão. Essa geladeira é novinha, disse Patrícia, abrindo e fechando a porta. Posso levar para o meu apartamento? As panelas dela são boas, observou Raquel, mexendo nos armários da cozinha. São de aço inox. Gente, olha isso! Álvaro chamou do meu quarto, segurando uma caixa que eu guardava debaixo da cama. Ela guardava cartas antigas aqui. Eram cartas que meu marido me escreveu quando namorávamos. 40 anos guardadas com carinho. Álvaro abriu uma e leu em voz alta, imitando a voz romântica do meu falecido marido. Minha querida Lídia, você é a mulher mais linda do mundo. Ele riu. Riu das palavras de amor que meu marido me escreveu. E os outros riram junto. Foi nesse momento que deixei de sentir qualquer resquício de culpa pelo que estava planejando. Eles mereciam cada segundo do que ia acontecer. Na terça-feira, Jair ligou para Beatriz perguntando sobre os procedimentos da herança. Quando a gente pode começar a vender as coisas? Ele perguntou, sem nem tentar soar triste. A leitura do testamento é sexta-feira, Beatriz respondeu. Depois disso, vocês podem providenciar o que quiserem. E onde vai ser? No escritório da doutora Fernanda Lopes, no centro, 10 horas da manhã. Ótimo, a gente vai estar lá. Claro que iam estar. Não iam perder a oportunidade de colocar as mãos oficialmente no dinheiro do meu assassinato. Na quarta-feira, Maria Helena veio ao porão me mostrar como ia funcionar a gravação. Vou estar dentro da sala com uma microcâmera, ela explicou. Meu cinegrafista vai ficar do lado de fora, e quando você entrar, ele vem atrás. Vai ser transmitido ao vivo. Ao vivo? Ao vivo. Direto para a internet e para a TV. Não vai ter como eles negarem depois. Todo mundo vai ver. E se eles tentarem me agredir quando me virem? Por isso que eu vou estar com 2 seguranças. E a polícia vai estar de prontidão do lado de fora. Polícia. Era verdade. Além da exposição pública, eles iam ter que responder criminalmente pelo que fizeram. Conspiração para assassinato, no mínimo. Maria Helena, perguntei. Você acha que as pessoas vão acreditar na nossa história? Não vão achar que é armação? Lídia, você tem as gravações deles falando sobre te matar. Tem o áudio da conspiração. Tem filmagens deles dividindo suas coisas enquanto fingiam chorar sua morte. Não tem como não acreditar. Na quinta-feira, véspera do grande dia, não consegui dormir. Ficava olhando para os monitores, vendo minha casa vazia, tentando me preparar mentalmente para o que ia acontecer. Era como se eu estivesse me preparando para morrer de verdade desta vez. Durante a madrugada, vi Jair chegando sozinho na minha casa. Era quase 3 da manhã. Ele entrou, acendeu as luzes e simplesmente ficou parado na sala, olhando ao redor. Por um momento, achei que ele estava sentindo saudades, que talvez tivesse algum remorso. Mas então ele foi até a estante de fotos e começou a tirar os retratos das molduras. Não para guardar de lembrança, para ver se as molduras tinham algum valor. Quando viu que uma delas era de prata, sorriu e a colocou em uma sacola. Meu próprio filho estava roubando molduras de foto na casa da mãe que acabara de morrer. Beatriz desceu ao porão por volta da meia-noite. Como você está? Ela perguntou. Com medo, admiti. E se algo der errado? E se eles conseguirem se explicar? E se... Lídia, ela sentou na cama ao meu lado. Você lembra do que você me disse na semana passada? Que ia usar seus 62 anos de experiência de vida para se vingar? Lembro. Então usa. Você criou um filho que cresceu e virou um monstro. Não foi culpa sua. Alguns filhos nascem assim. Mas agora, você tem a chance de mostrar para o mundo quem ele realmente é. É sua responsabilidade fazer isso. Ela tinha razão. Era minha responsabilidade. Além do mais, ela continuou, você não está fazendo isso só por você.
está fazendo por todas as mães que já foram traídas pelos filhos, por todas as pessoas que já foram enganadas por gente que diz que ama. Bia, você acha que sou má? Por estar fazendo isso com meu próprio filho? Má? Ela me olhou como se eu tivesse dito algo absurdo. Lídia, seu filho estava planejando te assassinar por dinheiro. Você está salvando sua própria vida e ainda protegendo outras pessoas que poderiam ser vítimas deles no futuro. Se isso é ser má, então o mundo precisa de mais gente má como você. Sexta-feira amanheceu nublado, mas dessa vez não senti que era mau presságio. As nuvens pareciam estar se preparando para uma tempestade, e era exatamente isso que eu ia desencadear. Às 8 da manhã, me arrumei. Coloquei o vestido preto que usei no enterro do meu marido. Me pareceu apropriado, já que ia estar ressuscitando dos mortos. Penteei o cabelo, me maquiei. Queria estar bonita para a ocasião. Como me vejo? Perguntei para Beatriz. Como uma mulher que vai fazer justiça. Às 9, Maria Helena chegou com a equipe. 2 câmeras, 2 seguranças, um técnico de som. O porão da Beatriz virou um centro de operações. Todo mundo sabe o que fazer? Maria Helena perguntou. Eu entro no escritório às 10 em ponto, eu disse. Vocês ficam do lado de fora até eu dar o sinal. Que sinal? Quando eu disser olá família, vocês entram. Às 9h30, saímos. Eu no banco de trás do carro da Maria Helena, com vidros escuros, me sentindo como uma espiã em um filme de ação. Beatriz ficou na casa, assistindo tudo pelos monitores que Maria Helena instalou para transmitir ao vivo. O escritório da doutora Fernanda ficava em um prédio comercial na Presidente Vargas. Quando chegamos, às 10 menos 5, vi o carro do Jair estacionado em frente. Meu coração disparou. Eles já estão aqui, avisei. Ótimo! Vão ter menos tempo para processar o que está acontecendo, disse Maria Helena. Subimos pelo elevador de serviço até o 10º andar. Maria Helena e a equipe se posicionaram no corredor, fora de vista. Eu fui até a porta do escritório da advogada e respirei fundo. Era a hora. Bati na porta e entrei. A cena que vi vai ficar gravada na minha memória para sempre. Jair, Raquel, Álvaro e Patrícia sentados ao redor de uma mesa grande, conversando animadamente com a doutora Fernanda sobre como queriam dividir a herança. Todos vestidos de preto, fingindo estar de luto, mas com sorrisos mal disfarçados no rosto. Quando me viram, foi como se o tempo parasse. Jair ficou branco como papel. Literalmente. A cor sumiu do rosto dele em questão de segundos. Raquel fez um som estrangulado, como se estivesse engasgando. Álvaro se levantou da cadeira tão rápido que ela caiu para trás. Patrícia simplesmente gritou. Um grito agudo que ecoou pela sala inteira. Olá, família, eu disse, sorrindo. E então, as portas se abriram e Maria Helena entrou com as câmeras. O que aconteceu depois foi ainda melhor do que eu esperava. Jair tentou correr para a porta, mas um dos seguranças bloqueou a saída. Mãe, você estava morta. Eu vi você morta, ele gritou. Vi mesmo, filho. Ouviu o que queria ver. Raquel estava hiperventilando. Isso é impossível, isso é impossível. O que é impossível, Raquel? Perguntei, me aproximando dela. Que eu tenha ressuscitado, ou que vocês tenham sido pegos? Pegos como? Álvaro perguntou, tentando soar indignado. Do que você está falando? Foi aí que tirei o celular do bolso e apertei o play. A voz dele mesmo saiu do aparelho. Agora a gente pode cancelar aquele serviço. Vai sobrar dinheiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vocês acharam que podiam me matar e ficar ricos, né? Continuei. Acharam que eu era só uma velha boba que não sabia se defender. Mãe, a gente pode explicar. Jair começou. Explicar? Interrompi. Explicar como? Como você ia explicar ter perguntado quanto custaria para me matar? Como ia explicar ter dividido minhas coisas enquanto eu estava morta? Maria Helena se aproximou com o microfone. Para nossos telespectadores que estão acompanhando essa transmissão ao vivo, ela disse, esta é Lídia Santos, de 62 anos, que fingiu a própria morte para desmascarar uma conspiração organizada pelo próprio filho para assassiná-la. Não é verdade, gritou Jair. Ela está louca. Isso é armação. Armação?
Peguei outro celular e apertei play novamente. Dessa vez era a voz da Raquel. 15 mil. Álvaro já negociou. A gente divide meio a meio. E então a voz do Jair. Tá barato demais. Tenho certeza que vale mais que isso. Patrícia desabou na cadeira chorando. Não de tristeza, de desespero por ter sido pega. Senhoras e senhores, Maria Helena continuou, vocês estão assistindo ao vivo a um dos casos mais chocantes de traição familiar que já documentamos. Uma mãe que descobriu que o próprio filho planejava matá-la por dinheiro. A doutora Fernanda, que até então estava em choque completo, finalmente reagiu. Eu vou ter que chamar a polícia, ela disse, pegando o telefone. Não precisa, eu respondi. Eles já estão aqui. E realmente estavam. Como se fosse um sinal combinado, 3 policiais entraram na sala. Jair Santos, disse um dos oficiais, você está preso por conspiração para cometer homicídio. E foi então que a realidade bateu de vez para eles. As algemas, a leitura dos direitos, as câmeras gravando tudo, a transmissão ao vivo para milhares de pessoas. Jair me olhou nos olhos pela última vez antes de ser levado. Por que você fez isso, mãe? Ele perguntou. E pela primeira vez desde que tudo começou, ouvi algo parecido com remorso na voz dele. Porque você me ensinou que a família não é sobre sangue, filho, é sobre lealdade, e você foi desleal. Quando eles foram levados, fiquei sozinha na sala com Maria Helena e a doutora Fernanda, que ainda estava processando tudo o que tinha acontecido. Há quanto tempo você sabia? A advogada perguntou. 1 semana, respondi. 1 semana que pareceu uma vida inteira. Maria Helena desligou as câmeras e veio falar comigo. Lídia, você tem ideia do impacto que isso vai ter? Essa transmissão já tem mais de 100 mil visualizações e foram só 20 minutos. 100 mil pessoas viram meu filho sendo preso por querer me matar. 100 mil pessoas souberam que tipo de gente eles realmente eram. É o que eles merecem, eu disse. Lídia, Maria Helena me tocou no braço. Você percebe que é uma heroína agora? Você salvou sua própria vida e ainda expôs uma conspiração que poderia ter vitimado outras pessoas. Álvaro e Jair provavelmente fariam isso de novo. Heroína? Ri amargamente. Não me sinto como heroína. Me sinto como uma mãe que falhou. Você não falhou. Você descobriu quem eles realmente eram e fez alguma coisa a respeito. Quantas pessoas teriam coragem para isso? No caminho de volta, meu celular não parava de tocar. Números desconhecidos, todos querendo falar comigo. Maria Helena tinha me avisado que isso ia acontecer. A história já está nos principais sites de notícias do país, ela me contou. Você virou assunto nacional, Lídia. E agora? O que faço com isso? Agora você vive, você sobreviveu. E mostra para o mundo que é possível recomeçar aos 62 anos. Mas no fundo, enquanto dirigíamos de volta para casa, eu me sentia vazia. Não vitoriosa, não vingada, vazia. Porque apesar de tudo, apesar da justiça ter sido feita, eu tinha perdido minha família. Meu filho estava preso. Minha nora estava presa. Meu cunhado e minha cunhada estavam presos. Quando chegamos em casa, Beatriz estava me esperando com lágrimas nos olhos. Eu vi tudo, ela disse, me abraçando forte. Você foi incrível, foi corajosa, foi justa. Bia, eu não tenho mais ninguém, sussurrei. Minha família inteira estava tentando me matar. Você tem a mim, ela respondeu. E tem uma vida inteira para descobrir quem são as pessoas que realmente merecem seu amor. Naquela noite, sentadas na cozinha da Beatriz, tomando chá e assistindo às reportagens sobre minha história nos telejornais, percebi que ela estava certa. Eu tinha sobrevivido, tinha vencido, e pela primeira vez em anos estava livre para ser quem eu realmente era, sem ter que fingir para ninguém. Sabe o que é mais irônico? Perguntei para Beatriz. O quê? Eles queriam me matar para ficar com meu dinheiro. Agora eles vão passar anos na cadeia e eu ainda estou aqui. Ainda tenho minha casa, minha poupança, minha vida, e eles não têm nada. E você? O que vai fazer agora? Olhei pela janela, para minha casa ao lado. Minha casa onde cresci. Jair, onde fui feliz com meu marido, onde construí uma vida baseada no amor. Uma casa que eles queriam vender como se fosse um investimento qualquer.
Vou vender a casa, decidi. Não posso mais morar lá. Tem muitas memórias ruins agora. E o dinheiro? Vou doar. Para instituições que protegem idosos, que ajudam mães abandonadas, que cuidam de gente que foi traída pela família. Que se dane o dinheiro. Foi por causa dele que quase morri. Beatriz sorriu. Você sabe que vai virar um exemplo, né? Sua história vai inspirar muita gente. Espero que inspire as pessoas a olharem bem para quem dizem que amam. Porque às vezes, a pessoa que está dormindo do seu lado é a mesma que está planejando te matar. Eu estava sozinha. Mas pela primeira vez na vida, não me sentia só. Ou pelo menos era o que eu pensava. 6 meses depois, eu estava no banco de réus como testemunha principal no julgamento deles. Era estranho estar ali, viva, olhando para as 4 pessoas que tinham planejado minha morte com a mesma frieza com que se planeja uma viagem de férias. Eles pareciam diferentes, mais magros, mais pálidos, quebrados pelo peso das próprias escolhas. O julgamento durou 3 semanas. 3 semanas onde cada detalhe da conspiração foi dissecado publicamente. As gravações foram reproduzidas tantas vezes que eu praticamente as sabia de cor. A cada reprodução, via o júri ficando mais indignado, mais revoltado. A frieza demonstrada pelos réus, disse o promotor em sua fala final, é incompatível com qualquer conceito civilizado de família. Eles não apenas planejaram um assassinato por dinheiro, eles planejaram o assassinato da pessoa que mais os amou na vida. A defesa tentou argumentar que era tudo um mal-entendido, que as gravações tinham sido tiradas de contexto, que eu tinha armado tudo para prejudicá-los. Mas como explicar a reação deles quando me viram viva? Como explicar a forma como dividiram minhas coisas enquanto fingiam estar de luto? O promotor me perguntou se eu sentia pena deles. Olhei para Jair, meu filho, o menino que criei com tanto amor, que ensinou a andar de bicicleta, que acompanhei em todas as reuniões da escola, e senti vazio. Não raiva, não tristeza, não pena. Só vazio. Não sinto pena, respondi, minha voz ecoando pelo tribunal lotado. Sinto alívio por estar viva para contar a verdade e sinto responsabilidade por outras pessoas que podem estar passando pelo mesmo. As sentenças foram duras, como mereciam. Jair pegou 15 anos por conspiração para cometer homicídio qualificado e formação de quadrilha. Raquel, 12 anos pelos mesmos crimes. Álvaro e Patrícia, 10 anos cada um como cúmplices. O juiz disse que a frieza demonstrada nas gravações, a premeditação detalhada e o fato de a vítima ser uma idosa tornavam os crimes especialmente graves. Esta sentença, disse o magistrado, serve também como um alerta para a sociedade. O abuso contra idosos, especialmente no âmbito familiar, não será tolerado. Quando leram a sentença de Jair, ele me olhou nos olhos pela primeira vez desde aquele dia no escritório da advogada. Não havia mais raiva ali, nem desespero, nem a arrogância que vi quando planejava minha morte. Havia algo que demorei para reconhecer: vergonha. Talvez, finalmente, depois de meses na prisão aguardando o julgamento, ele tivesse entendido a dimensão do que tinha feito. Depois do julgamento, Maria Helena me procurou no corredor do fórum. Como se sente? Ela perguntou, com as câmeras ainda rolando. Livre, respondi, e era verdade. Pela primeira vez em 62 anos, me sinto completamente livre. E agora? Quais são seus planos? Sorri. Durante esses 6 meses, enquanto esperava o julgamento, minha vida tinha mudado de maneiras que eu nunca imaginei possível. A primeira mudança foi a casa. Não consegui continuar morando lá depois de tudo o que aconteceu. Cada cômodo guardava uma memória ruim agora. O quarto onde fingi minha morte, a sala onde eles dividiram minhas coisas como se fosse um leilão, a cozinha onde preparei tantas refeições para a gente que queria me matar. Tentei voltar algumas vezes nos primeiros meses. Beatriz me acompanhava, porque ela sabia que eu não conseguia ir sozinha. Mas toda vez que entrava, sentia um aperto no peito, uma angústia que me fazia sair correndo. Não conseguimos apagar o que aconteceu. Beatriz me disse numa dessas tentativas, mas podemos construir algo novo em outro lugar. Ela estava certa. Vendi a casa por R$ 850 mil,
um pouco acima do valor que Jair havia calculado com tanta precisão quando pensava em me matar. A ironia não passou despercebida. Com o dinheiro da casa, mais as economias que eles tanto cobiçaram, mais o dinheiro do seguro de vida que felizmente nunca precisaram resgatar, criei o Instituto Lídia Santos de Proteção ao Idoso. R$ 1.200.000 investidos em uma organização que oferece assistência jurídica gratuita, apoio psicológico e abrigo temporário para idosos vítimas de abuso familiar, financeiro ou físico. Quantas pessoas já ajudaram? Maria Helena perguntou naquela entrevista pós-julgamento. 230 até agora, respondi com orgulho. E estamos expandindo para outros estados. O Instituto funciona numa casa que compramos em Botafogo. 3 andares, 10 funcionários e um movimento constante de pessoas procurando ajuda. Gente que, como eu, descobriu que não podia confiar nas pessoas mais próximas. A segunda mudança foi onde eu passei a morar. Beatriz me convenceu a me mudar para um apartamento no mesmo prédio onde ela morava em Copacabana. Assim ficamos perto, mas cada uma com sua independência, ela disse. E você vai ter vista para o mar. Todo mundo merece acordar olhando para o mar pelo menos uma vez na vida. O apartamento é pequeno, simples, mas tem uma varanda com vista para o oceano que me dá uma paz que eu não sabia que existia. Pela manhã, tomo café ali, enquanto leio as mensagens de pessoas que pedem ajuda. À tarde, quando volto do instituto, sento ali para descansar e planejar o próximo dia. Mas a maior mudança foi descobrir que eu não estava sozinha no mundo como pensava. 2 semanas depois da transmissão ao vivo, comecei a receber cartas, centenas delas, de pessoas do Brasil inteiro que tinham assistido minha história e se identificado com ela. Cartas à mão, e-mails, mensagens nas redes sociais, todas contando histórias parecidas com a minha. Dona Rosa, de Porto Alegre, que descobriu que os filhos estavam vendendo seus remédios e ficando com o dinheiro. Dona Lídia, quando vi a senhora na TV, pensei, se ela teve coragem, eu também posso ter. Seu Manuel, de Recife, que percebeu que a nora estava colocando calmante na comida dele para ele dormir cedo e ela mexer nas suas coisas. A senhora me inspirou a instalar uma câmera escondida. Peguei ela no flagra, igualzinho a senhora fez. Luciana, de Belo Horizonte, que descobriu que o marido tinha feito um seguro de vida robusto na vida dela sem ela saber. Fui no banco depois de ver seu caso. Descobri que ele tinha feito um de R$ 1 milhão. 1 milhão, dona Lídia. Eu nem sabia que existia. Marina, de Salvador, que a filha tinha convencido a assinar procurações para facilitar as coisas e estava vendendo os apartamentos que ela tinha alugado a vida inteira. Sua história me abriu os olhos. Corri atrás dos meus direitos. Pessoas que, como eu, tinham descoberto que não podiam confiar nas pessoas mais próximas. Mas ao contrário de mim, muitas delas não sabiam o que fazer, não tinham coragem de denunciar, não tinham para onde ir, não tinham uma Beatriz na vida. Foi assim que nasceu o grupo de apoio. Todo sábado, às 3 da tarde, nos reunimos no salão do prédio onde moro. Começamos com 4 pessoas. Hoje somos 16, a maioria idosos, mas também alguns mais novos que passaram por traições familiares. Lídia, conta pra gente como foi que você teve coragem, pediu Dona Conceição na reunião de sábado passado. Ela tinha descoberto que o filho estava desviando dinheiro da aposentadoria dela há 2 anos. Quando descobri, fiquei com tanta vergonha que não sabia o que fazer. Não foi coragem, respondi. Foi raiva. E depois foi justiça, mas principalmente foi a certeza de que se eu não fizesse alguma coisa, ia morrer mesmo. Mas não teve medo? Perguntou seu Antônio, que descobriu que a enteada estava colocando o nome dele em empréstimos bancários sem ele saber. Todo dia. Mas o medo de morrer foi maior que o medo de lutar. E quando você descobre que as pessoas que deveriam te proteger são as que querem te destruir, você não tem muita escolha. A gente tem sim, interrompeu Dona Rosa, que tinha vindo do Rio Grande do Sul, especialmente para uma de nossas reuniões. A gente pode escolher ser vítima ou ser guerreiro. A Dona Lídia nos ensinou isso. É engraçado como a vida dá voltas. Eu, que passei 30 anos sendo mãe em tempo integral, sacrificando tudo por um filho que me via como um investimento,
Agora me tornei uma espécie de mãe para todas essas pessoas que foram abandonadas pelas próprias famílias. Não por sangue, mas por escolha, por amor verdadeiro. O grupo não é só sobre apoio emocional. Temos uma advogada, doutora Cláudia, que nos ajuda pro bono depois que viu minha história na TV. Uma psicóloga, Ana Beatriz, que vem 2 vezes por mês. E principalmente, temos uns aos outros. Quando Dona Rosa precisou de ajuda para denunciar os filhos, todo o grupo se mobilizou. Eu e Beatriz viajamos para Porto Alegre, acompanhamos ela na delegacia, no fórum, ficamos com ela durante todo o processo. Os filhos dela também foram condenados. Quando seu Manuel teve que sair de casa às pressas porque descobriu que o genro estava planejando um acidente para ele, arranjamos um lugar para ele ficar até resolver a situação. Hoje, ele mora num apartamento pequeno, mas seguro, e diz que nunca foi tão feliz. Quando Marina precisou reverter as procurações que tinha assinado, nossa advogada viajou para Salvador para ajudar. Conseguimos anular todas e ainda recuperar 2 dos apartamentos que a filha já tinha vendido. Somos uma família de verdade. Não perfeita, mas real. Uma família que se escolheu, que se construiu na base da confiança e do amor sincero. 3 meses atrás, recebi uma ligação que mudou tudo de novo. Era de uma mulher chamada Ana, de São Paulo. Dona Lídia, a senhora não me conhece, mas eu sou advogada especializada em direito do idoso. Vi sua história e fiquei impressionada com o trabalho que a senhora está fazendo. Queria propor uma parceria. A proposta dela era expandir o Instituto para todo o país, criar uma rede nacional de proteção ao idoso com base no modelo que desenvolvemos aqui no Rio. Já temos financiamento inicial de uma fundação internacional. Ela explicou numa reunião em São Paulo. O Banco Mundial se interessou pelo nosso projeto e várias ONGs internacionais querem apoiar. A senhora toparia ser a presidente nacional? Presidente nacional. Eu, que 6 meses atrás estava planejando ser assassinada pelo próprio filho. Preciso pensar, respondi. Conversei com Beatriz, com o grupo de apoio, comigo mesma. A resposta veio naturalmente. Aceito, mas com uma condição. Tudo o que fizermos tem que ser de graça para quem precisa. Não quero que nenhum idoso deixe de ter ajuda por falta de dinheiro. Combinado, ela disse sorrindo. Hoje, aos 63 anos, viajo pelo Brasil inteiro dando palestras sobre proteção ao idoso, organizando grupos de apoio, treinando advogados, assistentes sociais e delegados. Tenho uma agenda mais corrida do que quando trabalhava. Semana passada estive em Manaus, antes disso em Fortaleza. Semana que vem vou para Curitiba. E pela primeira vez na vida me sinto útil de verdade. Não útil para limpar a casa de alguém, cozinhar para alguém, ou ser explorada por alguém. Útil para salvar vidas, para proteger pessoas, para fazer justiça. Na semana passada, estava em Brasília dando uma palestra para promotores de justiça quando uma mulher se aproximou de mim no final. Dona Lídia, eu queria agradecer, ela disse com lágrimas nos olhos. Agradecer por quê? Perguntei, já imaginando que era mais uma história parecida com a minha. Por ter tido coragem. Minha mãe estava passando por algo parecido com o que a senhora passou. Meu irmão tinha convencido ela a fazer um testamento, deixando tudo para ele, e estava começando a dar remédio demais para ela ficar confusa. Depois que ela viu sua história, teve coragem de me procurar. Hoje meu irmão está preso e minha mãe está segura. E como ela está? Bem, feliz, livre, igualzinho à senhora. É para isso que vale a pena ter passado por tudo que passei. Para salvar pessoas como a mãe dessa mulher. Para mostrar que é possível reagir, é possível lutar, é possível vencer. Ontem, arrumando papéis para minha próxima viagem, vou a Salvador na semana que vem abrir mais um núcleo do Instituto, encontrei uma carta que Jair me escreveu da prisão há 3 meses. Até então, não tinha tido coragem de abrir. Mãe, sei que não tenho direito de pedir perdão e não estou pedindo. Só queria que soubesse que finalmente entendi o que fiz. Não só o plano de te matar, isso foi horrível, mas não foi o pior. O pior foi os anos de mentira. Os anos fingindo te amar enquanto só pensava no que podia ganhar com isso. Você merecia um filho melhor. Sempre mereceu.
Estou fazendo terapia aqui na prisão, tentando entender como me tornei essa pessoa. Espero que seja feliz sem mim. Você merece toda a felicidade do mundo. Li a carta 3 vezes. Dobrei e guardei de volta. Não senti raiva, não senti tristeza. Senti paz. Talvez um dia eu responda. Talvez não. Mas pelo menos agora sei que ele entendeu. E talvez, só talvez, quando sair da prisão daqui a 15 anos, seja uma pessoa melhor. Nesta manhã, acordei cedo e fui para a varanda do meu apartamento, aquela que tem vista para o mar. É um apartamento pequeno, simples, mas é meu. Comprei com o dinheiro que ganho do instituto. Dinheiro limpo, dinheiro honesto, dinheiro que vem de ajudar pessoas em vez de explorar elas. Olhando para o mar, pensei em tudo o que aconteceu neste último ano. Se alguém me dissesse, há 1 ano atrás, que eu ia fingir minha própria morte para pegar meu filho em flagrante, planejando me assassinar, que ia virar uma ativista nacional de direitos do idoso, que ia ter uma nova família de pessoas que realmente me amam, eu teria achado que a pessoa estava louca. Mas é exatamente isso que aconteceu. Às vezes, as piores traições nos levam aos melhores destinos. Às vezes, precisamos morrer simbolicamente para renascer de verdade. Às vezes, descobrimos que família não é quem compartilha nosso sangue, mas quem compartilha nossos valores, nossos sonhos, nossa lealdade. Hoje à tarde, vou me encontrar com o grupo de apoio. Dona Rosa vai contar como está o processo contra os filhos. Eles foram condenados na semana passada a 8 anos cada um. Seu Manuel vai mostrar as fotos do apartamento novo que conseguiu comprar com o dinheiro que recuperou do genro. E eu vou contar sobre minha viagem para Salvador, onde vamos abrir mais um núcleo do Instituto. Depois, vou jantar com Beatriz. Ela faz questão de cozinhar para mim pelo menos 1 vez por semana. Diz que é para eu não esquecer o que é comida feita com amor de verdade. Ontem ela me ensinou a fazer a lasanha dela, diferente da que Raquel fazia, mas 1000 vezes mais gostosa porque é feita com carinho real. À noite, vou responder e-mails de pessoas que pedem ajuda. São dezenas por dia agora. Vou revisar o discurso que vou dar em Salvador. Vai ser para 500 advogados e assistentes sociais. E talvez, só talvez, escrever uma resposta para a carta de Jair. Não para perdoá-lo. Isso ainda não sei se vou conseguir ou se quero. Mas para dizer que entendi a dele e que espero que use os anos na prisão para se tornar uma pessoa melhor. Para talvez, um dia, ser o filho que eu sempre achei que ele era. E antes de dormir, vou olhar pela janela para o mar e agradecer. Agradecer por estar viva, por ter descoberto quem realmente importa na minha vida, por ter encontrado meu propósito aos 63 anos, por ter aprendido que nunca é tarde para recomeçar, para lutar, para ser feliz, por ter descoberto que vingança e justiça podem ser a mesma coisa quando você usa sua dor para proteger outras pessoas. Meu nome é Lídia Santos. Tenho 63 anos. Já morri 1 vez e renasci mais forte. Já fui traída pelas pessoas que mais amei e encontrei uma família melhor. Já senti o desespero da traição e a alegria da justiça. E posso dizer, com toda certeza, que minha vida só está começando. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, curte e compartilha com alguém que precisa ouvir isso.